Olá, oitavo ano. E aí, como estão as coisas? Estamos aqui para mais uma aula, iniciando o mês de maio, primeira aula do mês de maio, mas dando sequência nas aulas anteriores. Nós estamos na nossa aula 14, ou tem gente que fala 14, que significa a mesma coisa. Então vamos lá. A última aula que vocês tiveram, vocês trabalharam adição e subtração com monômios. Agora nós vamos dar continuidade às operações com monômios, que são, no caso da aula de hoje, multiplicação e divisão com monômios, ok? Então vamos lá. Lembrando que nós temos aqui os coeficientes 3 e menos 5, e temos a parte literal, que são as letras acompanhadas dos expoentes, que foi a primeira coisa que vocês viram, quando a gente falou em monômios. Nós vamos trabalhar multiplicação. Eu vou trabalhar mostrando aqui primeiro por etapas, separando o coeficiente de parte literal, tá? E depois eu vou explicar como você pode fazer direto. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos efetuar a multiplicação com os coeficientes. Então eu vou fazer, 3 vezes o menos 5, colocando os coeficientes juntos. Depois as letras, x ao quadrado, y ao quadrado, com a outra parte, x e y ao quadrado. Então eu coloquei os coeficientes multiplicando aqui na frente e a parte literal posteriormente, também com multiplicação, que é a primeira operação que nós estamos aprendendo hoje, multiplicação de monômios. Vou resolver a conta. Mais 3 vezes menos 5 vai dar menos 15, Lembra lá da regra, lá do 7º ano, em que eu faço mais com menos, menos. Aí multiplico, 3 vezes 5, 15. A parte literal, como que eu vou resolver a parte literal? Eu vou trabalhar propriedade de potência, que vocês já viram também. O que diz a propriedade de potência? Que multiplicação de mesma base, eu vou adicionar os expoentes. Então eu vou pegar o x com o x, tá? E vou adicionar o 2 com esse expoente que quando não tem, vale 1, Então vai ficar 2 mais 1. Que poderia ter colocado direto 3? Poderia, mas como eu estou explicando por etapas, eu vou indicar aqui a adição, só para lembrar que na multiplicação de potências de mesma base, você tem que adicionar os expoentes. Vou fazer a mesma coisa com y. Vai ficar y, vou somar 2 mais 2. 2 mais 2. Tá? Eu fiz aqui o expoente um pouquinho pequenininho, mas eu acho que dá para vocês enxergarem. Aí eu finalizo. Então, meu resultado vai ficar menos 15, x, 2 mais 1, 3, y, 2 mais 2, 4. Isso aqui eu fiz passo a passo, para explicar como que faz para multiplicar um monômio com o outro. Poderia fazer direto? Poderia. O que eu poderia ter feito? Eu multiplicaria os coeficientes. Mais 3 vezes menos 5, eu uso a mesma ideia. Mais com menos, menos 3 vezes 5, 15. Já colocaria direto esse resultado. Na letra, faço a mesma coisa. Vou aplicar a propriedade de potência, já colocando o resultado direto. X ao quadrado vezes x, vai ficar x elevado a 3, porque eu somo 2 mais 1, 3. Y ao cubo vezes y ao quadrado, Detalhe, agora que eu vi aqui, eu copiei errado, vou voltar aqui e arrumar. Porque aqui era 3, eu copiei 2. Então aqui eu vou ter que alterar, porque eu errei aqui. Aqui era 3, aqui também era 3. Então na hora que eu somei aqui deu 5. Tá vendo? A falta de atenção, Um detalhe que a gente faz com falta de atenção, a gente acaba errando o resultado. Então vou corrigir aqui o meu erro. Tá? Então aqui era y ao cubo, eu tinha colocado y ao quadrado. Então eu vou somar 3 mais 2, 5. Tá? Já corrigi aqui que eu tinha errado e corrigi aqui que eu tinha errado.
ok? Então, concluindo, multiplico coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal, eu aplico propriedade de potência, né, adicionando os expoentes, porque é propriedade de multiplicação de mesma base. Ok? Vamos aqui. Segundo exemplo. Só que agora eu tenho 3 monômios. Aqui eu coloquei só 2, aqui eu tenho 3. Tá? Posso fazer direto ou posso fazer por etapas. Ok? Vou tentar aqui fazer um primeiro por etapas. Depois eu faço alguns diretos, tá? Então vai ficar, vou colocar os coeficientes. Menos 4 vezes o menos 2 vezes o menos 1. Lembrando que aqui nós temos o coeficiente 1 ali, como está negativo, é menos 1. Então eu vou multiplicar esses 3 coeficientes. A parte literal eu tenho a ao quadrado bc elevado a 5. Prestar bastante atenção para não errar no expoente agora. AB ao cubo vezes BC. Então, coloquei todos que tem a parte literal aqui, do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, vamos resolver. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, vai ficar menos. Trabalho o sinal, depois o número. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1 dá 8. Então, resolvendo aqui da parte do coeficiente, o meu resultado deu menos 8. Vamos trabalhar aqui a parte literal, tá? Lembrando que eu vou pegar, aplicar a propriedade de mesma base. Então, quais são as que têm bases iguais? A ao quadrado vezes A elevado a 1. Então, eu vou juntar esses dois aqui, somando os expoentes. Aqui eu já vou colocar o resultado da soma, não vou mostrar igual eu fiz anteriormente, vou fazer um pouquinho direto. A ao quadrado vezes A elevado a 1, eu vou somar 2 mais 1, vai ficar A elevado a 3, ok? Vou fazer o B elevado a 1, quando não tem o expoente é 1, sempre lembrando disso. O B ao cubo e o B de novo aqui elevado a 1. Então eu vou juntar as 3 letras B's, ok? Ou mais 3, 4, com mais 1, 5. Então vai ficar B elevado a 5. Para finalizar, temos a letra C, né? A base C. C elevado a 5 e C elevado a 1. Então eu vou fazer 5 mais 1, 6. Então vai ficar C elevado a 6. Então esse é o resultado final do produto desses 3 monômios. Acho que até aqui tá tranquilo, né? É só você fazer por etapas. Faz sinal, faz multiplicação do número, faz multiplicação de sinal, multiplicação de número e depois junta as letras que são iguais, adicionando os expoentes. Em termos práticos, é isso que você tem que fazer, ok? Coloquei aqui mais 2 exemplos, só que agora, se vocês se observarem bem, aqui aparece fração. Aqui não tinha fração. Aqui já apareceu fração. Então, você já tem que ter a capacidade, né, de retomar lá no 7º ano, quando você fez operações com frações, no caso aqui, multiplicação com frações. Eu vou separar, como eu fiz aqui, quem é coeficiente, quem é parte literal. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou multiplicar 2 quintos, porque o meu coeficiente aqui no numerador é 2, no denominador é 5, vezes menos 10 terços, que é o outro coeficiente do segundo monômio. Então, coloquei as duas frações juntas para depois eu resolver. Vou colocar a parte literal, tá? Vai ficar m ao quadrado, n no segundo, vezes n ao cubo. Então, vamos resolver isso daqui. Vamos retomar novamente lá no 7º ano. Operações com fração. Eu posso simplificar o que for possível ou cancelar, como pode ser dito também, e posso
multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Eu vou usar o cancelamento que eu acho mais prático, tá? Então, o que eu posso cancelar ou simplificar? O 5 com o 10. Por que eu posso? Porque o 5 e o 10, todos os dois, são divisíveis por 5. Então, quando eu divido 5 por 5, eu encontro 1. Ok? Isso aqui vocês fizeram ano passado. Quando eu divido 10 por 5, eu encontro 2. Aí, eu vou fazer a multiplicação agora, já cancelei. O 2 com 3 não é possível fazer cancelamento, nem simplificação. Então, agora eu vou multiplicar o que sobrou. Lembrando, primeiro sinal, depois número. Esse 2/5, quando ele não tem sinal, significa que ele é positivo. Então, eu vou fazer mais vezes menos, menos. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Então, aqui, a parte do coeficiente fracionário, né? Eu consegui achar esse valor, menos 4/3. Agora, a letra, a mesma ideia, tá? Vou juntar as letras que são iguais, né? Ou seja, que tem a mesma base. Para isso, eu vou somar os expoentes, porque eu tenho uma multiplicação. Então, vai ficar m elevado a 2 com m elevado a 1. Eu vou somar o expoente 2 mais 1, vai dar 3. Aí eu tenho o n elevado a 1 com n elevado a 3. Então, eu também vou somar 1 mais 3, vai dar 4. Então, esse é o monômio que resultado dessa multiplicação desses dois monômios iniciais ali do exercício. Acho que ficou um pouco, tá bem claro, né? Qualquer dúvida, se achar que tá meio complicado, que não entendeu, no livro tem explicação, pergunte, né? A gente consegue, mesmo à distância, tirar as dúvidas de vocês. É só você deixar um recadinho lá, se precisar retomar a aula, refazer mais algum exercício, dá o seu recadinho que a gente faz aqui para vocês, tá? Nós vamos nos comunicando à distância e vamos aí ajustando o que ficou pendente, o que ficou de dúvida. Tudo bem? Vamos lá. Agora eu aumentei um pouquinho mais. Eu também coloquei multiplicação, só que agora eu coloquei 3 frações, tá? Eu vou usar aqui a mesma ideia daqui. Então vamos lá. Vamos colocar a parte dos coeficientes. Menos 27 vezes, no segundo, menos 2 décimos, vezes o terceiro, mais 14 sextos. Então, eu copiei aqui só a parte dos coeficientes. Vou copiar as letras, ou seja, a parte literal. A ao cubo, B ao quadrado, que é a primeira. A, B ao cubo, que é a segunda. E a, B, que é a terceira. Ok? Então, vamos usar aqui a ideia de simplificação. Posso simplificar 3 frações ao mesmo tempo? Posso. Lembre que para simplificar você tem que sempre pegar um numerador com um denominador. Tá? Não tem que obrigatoriamente ser dentro da própria fração, pode ser em fração separada. Por exemplo, eu posso pegar quem aqui? Eu posso pegar o 20 com o 10. Todos dois são divisíveis por 2, por 5 e por 10. Eu vou fazer direto por 10, porque eu já simplifico o máximo possível. Se eu dividir 20 por 10, eu vou encontrar 2. Se eu dividir 10 por 10, eu vou encontrar 1. Ok? Quem mais eu posso simplificar? Eu posso simplificar o 2 com o 6, que todos os dois são divisíveis por 2. Então vamos lá. Vou dividir o 2 por 2, vai sobrar 1. Vou dividir o 6 por 2, vai sobrar 3. Ainda tem mais um. Todo mundo consegue enxergar aqui quem é que ainda está faltando? Ó, ficou faltando quem? O 14 com o 7, que todos os dois são divisíveis por 7.
Então, eu vou dividir aqui por 7, vai sobrar 1. Vou dividir aqui por 7, vai sobrar 2. Então, olha o que sobrou para multiplicação. Vamos ver se não tem mais nada para simplificar. Então, ficou 2, 1, 2, 1, 1, 3, ok? Então, vamos lá. Menos vezes menos, mais vezes mais, mais. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Então, a parte do coeficiente está ok. Vamos à parte literal. A ao cubo, a elevado a 1 e a elevado a 1. Vou somar. Vou copiar a letra A e vou somar. 3 mais 1, 4, com mais 1, 5. B. B ao quadrado, B ao cubo e B elevado a 1. Então, vai ficar 2 mais 3, 5 mais 1, 6. Então, esse é o resultado final, né, dessa multiplicação. Ok? Só para reforçar mais um pouquinho. Eu preciso fazer todo esse procedimento. Se você separar, é mais fácil de você efetuar a operação aqui com multiplicação de frações. Se você quiser fazer esse procedimento aqui dentro, já simplificando direto aqui, para colocar esse resultado, também pode. Não tem problema nenhum. Vou apagar aqui bem rapidinho, e para fazer dois exemplos de divisão, que a divisão é mais fácil, é mais prático do que a multiplicação. Então vamos lá, na divisão, vou pegar aqui dois exemplos. Vou pegar aqui, divisão, menos 42, m elevado a 7, n elevado a 3, dividido por menos 14, m ao cubo, n. Ok? Vou pegar uma de fração para relembrar. A à quarta, b à quinta, sobre 6, dividido por menos 2, a à quarta, b ao cubo, sobre 3. Vamos lá. Esse processo aqui, da primeira, o que eu posso fazer? Nesse caso aqui, eu já vou fazer um pouquinho mais direto, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai dividir o menos 42 com menos 14. Primeiro, eu vou dividir os sinais. Regra de sinais de divisão e multiplicação é a mesma. Menos dividido por menos vai virar mais. Aí eu vou dividir 42 por 14. Vou lá no meu rascunho e faço a conta. 42 por 14. Fazendo essa conta, você vai perceber que vai dar 3. Então, eu coloco aqui 3. Eu não vou finalizar a conta porque é uma continha simples. Ok? Então, dividindo aqui, eu encontrei 3. Agora, na divisão de potências, eu vou subtrair o expoente. Em vez de somar, como eu fiz na multiplicação, aqui eu vou subtrair. Vai ficar m 7 menos 3, 4. Já vou fazer direto, tá? Aqui o n é 3 menos 1, que vai dar 2. Essa ideia aqui eu fiz um pouquinho mais direto para mostrar que vai dar o mesmo resultado se você fizer assim, separando. Só quero reforçar que na divisão você tem que subtrair os expoentes, ok? O último exemplo. Agora tem fração. Agora de fração, aí galera, já não é tão prático fazer direto. O que a gente vai fazer? Qual é a regra? Quem são os coeficientes? Eu tenho 1/6. 1/6 dividido por menos 2/3. Lembra como é que faz divisão com frações? Eu copio a primeira vezes o inverso da segunda. Então, essa é a ideia que você vai trabalhar com coeficiente. A letra, ou seja, a parte algébrica, você vai subtrair a elevado a 4 e a elevado a 4. Então, o que eu vou fazer? 4 menos 4 vai dar a elevado a 0. Se deu a elevado a 0, você não precisa escrever, porque todo número elevado a 0 dá 1, então você desaparece com a letra, não precisa escrever.
b elevado à quinta e b elevado à quinta. A terceira, eu vou subtrair 5 menos 3, vai dar b elevado a 2. E aqui eu conservo b elevado a 2. Vamos finalizar. Caí aqui na multiplicação, que eu acabei de explicar aqui. Vamos simplificar o que for possível. Nesse caso aqui, eu posso simplificar o 3 com o 6, que vai dar 1 e aqui vai dar 2, dividindo os 2 por 3. Mais vezes menos dá menos, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Tudo isso acompanhado de quem? B ao quadrado. Você pode deixar assim, ou você pode melhorar isso aqui fazendo menos b elevado a 4, b elevado a 2 sobre 4. Você pode escrever das duas maneiras, tá? O resultado desse item. Bom, isso que vocês vão fazer na tarefa. Eu marquei por etapas, tá? Se vocês forem observar, eu marquei aqui na página 65 somente o exercício 1 e 2. Você vai fazer o exercício 1 e 2 por completo. Aí na próxima aula nós vamos corrigir para depois fazer mais exercícios para treinar. Vamos fazer por etapa, com calma, prestando atenção, mostrando, copia a questão, né? Porque você pode fazer um pouquinho direto, então você tem que copiar o item para depois colocar o resultado, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos!